E aí, meus amigos, vamos enfim falar das oitavas de final da Champions. O sorteio que aconteceu definiu duelos bem interessantes e que, na minha visão, a gente pode dividir em três níveis diferentes: nível dos duelos equilibrados, dos times que já se classificaram e dos duelos que podem gerar surpresas. A gente vai falar cada uma dessas etapas, começando com PSG e Real Sociedad, no duelos mais equilibrados. E vocês vão entender o porquê. A Real Sociedad hoje joga um futebol bem melhor que o Paris Saint-Germain. É um time que tem um trabalho de longo prazo do Alguacil, que tem basicamente 6 temporadas à frente da Real Sociedad, totalmente diferente da zona que é o PSG, troca de treinador a cada temporada, às vezes nem dura a temporada inteira. Só nas últimas 3 temporadas deve ter tido em média 4 treinadores. E vem um time que está se montando. É um time sólido, a Real Sociedad. É um time há muito tempo junto. A maioria das peças são da base do clube, com um treinador que conhece muito esse elenco, contra um Luiz Henrique que está tentando formar o seu time ainda, porque não conseguiu até então na temporada, na sua primeira temporada de trabalho com o PSG. Tecnicamente, o time do PSG tem mais opções. A melhor delas, o Mbappé. Só que tem alguns fatores mais específicos. A Real Sociedad, ainda que jogue um melhor futebol hoje, não tenho certeza se ela vai conseguir chegar em fevereiro e março, mantendo esse nível de desempenho. A Sociedad é um time que tem um time titular muito forte, com peças como o Arzabal, você tem ali o Brais Mendes, você tem a zaga composta pelo Zubeldia, o Alex Remiro, que é um baita goleiro, mas faltam algumas peças de reposição. O PSG não é esse elenco todo, mas eu ainda vejo um percentual de melhora no PSG. Um time que tem um treinador com uma filosofia de jogo específica que ele ainda não conseguiu implantar, mas vai ter 2 meses para fazer isso. Eu acho que o PSG tem margem para crescimento. E particularmente, dos times que o PSG poderia pegar no sorteio, foi uma das melhores opções, tá? Eu acho que pro PSG, no que ele podia escolher ou ter pela frente nas oitavas, o melhor era Real Sociedad ou Barcelona. O Real Sociedad pela falta da força da camisa e dos jogadores de maior qualidade, e o Barcelona pela instabilidade que está vivendo. O PSG se deu bem, e eu acho que é um duelo muito equilibrado, mas não me surpreenderia se a Real Sociedad passasse. Não vai ser fácil para o PSG, mas também não vai ser fácil para a Sociedad. Eu acho que não tem favorito, por isso esse nível de equilíbrio. 50-50, 60-40 para uma das equipes no máximo. Jogo extremamente equilibrado que pode reservar bastante surpresas. Mais um dos duelos equilibrados, a gente pode citar o melhor confronto das oitavas de final, na minha opinião, que é Atlético de Madrid e Inter de Milão. Dois times muito sólidos, um trabalho de uma década do Simeone e que está jogando o melhor futebol, talvez, de todo o trabalho do Simeone no Atlético. Um Atlético de Madrid ofensivo, com o Griezmann, que bateu ontem, inclusive, o recorde de maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. Um time que faz uma baita temporada com o Morata, muito bem. O próprio Lino na ala esquerda. O Griezmann voando. Uma defesa que também consegue ser sólida, mas também enfrenta um time muito bem montado e muito bem taticamente na mão do Inzaghi. A Inter de Milão, atual líder do campeonato italiano, e eu não me surpreendo se chegue em fevereiro como líder, é um time muito bem equilibrado, é um time que sabe jogar futebol. É um dos atuais finalistas da Champions League, perdeu o título para o City na final e chegou por méritos. Óbvio que o chaveamento ajudou um pouco a Inter, mas a Inter passou por adversários difíceis, obviamente, para chegar à final da Champions League e jogando um bom futebol. Um time sólido, equilibrado em todas as partes do campo, que sabe atacar, tem o Lautaro Martínez como essa principal função e peça, até com a certa idolatria da Inter. O Thuram que chegou muito bem no meio campo com Barella, com opções ali, como o próprio Çalhanoğlu. É um time sólido e eu acho que a nível de expectativa é o que mais pode entregar pelo duelo tático das duas equipes. Ambas podem não produzir um espetáculo, por mais que o Simeone tenha evoluído muito o nível ofensivo do Atlético de Madrid, faça uma belíssima campanha na temporada. Mas como encaixe, cara, tem tudo para ser um duelo muito equilibrado, difícil cravar um favorito, tá? Eu acho que é bom eu palpitar, mesmo que os jogos só aconteçam em fevereiro. Vamos deixar uns palpites aqui de quebra. No primeiro jogo eu não passei, mas eu acho que, cara, vai passar o PSG. Vou confiar na melhora do PSG. Talvez não me arrependa. E nesse, eu acho que passa o Atlético de Madrid, tá? Eu acho que o time do Simeone vai chegar nas quartas de final passando. E bem, da Inter de Milão. A gente pode falar agora de mais um equilibrado. Napoli e Barcelona. Equilibrado na instabilidade. Um Napoli que sentiu muito a saída do Spalletti, que ainda conta com a base do time encantador da temporada passada, mas que perdeu todo o desempenho em campo, muito pela saída do treinador. Tá com um treinador novo, o segundo da temporada, porque o trabalho
do Rudi Garcia não deu certo, e agora tem o treinador italiano, o Massaro, se não me engano o nome dele, mas que não consegue extrair o melhor, nem de longe, do que foi esse Napoli da temporada passada. O Napoli perdeu ontem para Frosinone por 4-0 em casa pela Copa da Itália. Muito abaixo, muito inconstante, um time que não se encontra, está vivendo oscilações. O Osimhen ainda consegue fazer seus gols, o Kvarat ainda consegue criar, ainda que abaixo do nível da temporada passada, mas perdeu muito defensivamente. Por mais que chegue o Nathan, que tenha feito uma boa temporada até então, mas muito abaixo. E o Barcelona vivendo proporcional a isso. Um Xavi já questionado, por mais que tenha o apoio da diretoria, já se fala muito sobre o trabalho do Xavi, sobre se ele estava realmente preparado para esse desafio. O Barcelona caiu drasticamente de nível da temporada passada para cá. Chegou a perder para o Girona, que é a sensação da La Liga, mas teve outros jogos bem abaixo, tropeçando muito na temporada. Há de se melhorar para chegar em fevereiro se quiser ser favorito contra o Napoli. Ambos têm que chegar melhor para esse jogo, porque se a gente tivesse esse confronto na semana que vem, seria uma oitava de final nivelada por baixo. Seriam ambos franco-atiradores, equilibrados no baixo nível e tentando um ao outro oferecer danos. O Barcelona, que tinha uma defesa muito segura na temporada passada, perdeu toda essa segurança e vive um momento de estabilidade grande. Daqui para fevereiro vai ter a chegada do Vitor Roque, que é uma esperança ofensiva, mas não dá para esperar que o Vitor Roque pegue esse time e carregue nas costas. Isso é muito difícil que vai acontecer. E não é responsabilidade dele. É um Xavi que tem que recompor o seu elenco. Tem algumas lesões atrapalhando a temporada aqui e ali, mas caiu. O nível caiu, isso é fato. Tem que se convir com isso. E para fevereiro, eu acho que o Barcelona tem mais chance de se recuperar. Um Xavi que está mais adaptado, um Xavi que tem um trabalho mais longevo do que o Walter Massaro, que chegou para essa temporada no meio da crise. O Xavi tem mais apoio da diretoria, o Xavi tem mais conhecimento dos seus jogadores, eu acho que por isso tem mais expectativa de melhora. E para mim, se classificará contra o Napoli. Será que eu já errei uns 2 desses 3 palpites? Veremos. Agora a gente pode falar dos times que podem ser surpreendidos, dos duelos que tem um favorito, mas que pode acontecer. Arsenal e Porto é o primeiro deles. Cara, o Arsenal é favorito. Eu diria que 70-30, 75-25. Por mais que o Porto seja um time sólido, de um trabalho longevo do Sérgio Conceição, em peças é bem inferior ao Arsenal. Em trabalho, ao que se expôs do melhor. O Porto do Sérgio Conceição sempre foi muito sólido, sempre deu trabalho. Ele chegou a eliminar a Juventus do Cristiano Ronaldo, como por exemplo, dá trabalho ali. Se não me engano, teve um jogo contra o Barcelona difícil e tudo mais. Porém, o que foi entregue de melhor, o Arteta, o trabalho do Arteta e o time do Arteta jogou muito mais bola. E tá jogando muito bem nessa temporada. Líder da Premier League, com chances de continuar até fevereiro na liderança. Um time que tá jogando muito bom futebol. Odegaard, Saka, Gabriel Jesus voltando muito bem de lesão e fazendo uma baita temporada. O próprio Martinelli assumindo o protagonismo na ponta esquerda. Um time sólido defensivamente. Eu acho que o único problema do Arsenal é o gol por conta do que o Arteta fez. Tirar o Ramsdale para colocar o Raya, para mim, é incompreensível. Por mais que seja, na teoria, o jogo com os pés, eu acho que o Raya não é nada disso comum. E o Ramsdale oferece muito mais como goleiro embaixo da trave que o Raya. Daqui para lá vai saber o que o Arteta vai fazer. Eu acho que ele, inclusive, ele quebrou a confiança do Ramsdale. Mas como o time tem mais talento, tem um Arsenal que joga o melhor futebol hoje, mais promissor, mais competente, melhor taticamente e vivendo o melhor momento. É favorito, mas não subestime o Porto. Por isso eu não coloco a vantagem de 80-20, de 90-10. É um 70-30, porque o Porto é um time competente que poderia surpreender. Mas ainda acho que o Arsenal é favorito e vai se classificar. Sem ter vida muito fácil, tá? Acho que vencendo por um 2-0 no agregado, uns 2 gols de diferença. O Porto é um time competente e difícil de se fazer gols. O Arsenal terá um desafio interessante. Assim como terá um desafio interessante o Real Madrid. Sim, eu acredito que o Leipzig pode dificultar um pouco a vida do Real. O Real é um time que sofre gols, cara. É instável defensivamente, inclusive sofrendo com lesões. No jogo contra o Leipzig não terá o Militão, que ainda não vai ter se recuperado do rompimento do ligamento, e o Alaba, que está fora da temporada, também não vai ter. O Real Madrid no momento tem 2 zagueiros, o Nacho e o Rüdiger. Deve contar com alguém da base ou alguma contratação na janela de janeiro, algum reforço meio inesperado, uma contratação que não deve ser muito avassaladora, até porque pelo momento da temporada é um Real sofrendo com lesões, deve ter a volta do Vinícius Júnior, mas não terá Courtois, muito afetado por isso, que consegue ser competitivo, mostrou isso. Um dos únicos 2 times 100% de aproveitamento na fase de grupos, Real e City se classificaram com 100%, 6 jogos, 6 vitórias, e é um Leipzig que tem como principal força a transição em velocidade. O Open ainda no ataque é uma flecha,
a transição com o Dani Olmo, com o próprio Benjamin Sesko fazendo uma temporada de alguns gols e crescendo. É um time muito jovem, um time competente que sabe jogar futebol. Não conseguiu competir com o City. Porém, eu vejo o City, por mais que estava na temporada, mais sólido e com um modelo de jogo mais dominante. O Real não é tão dominante. O Real se expõe, o Real gosta de aproveitar as falhas defensivas do adversário e aproveitar o espaço deixado pelo adversário. O Leipzig pode querer ir para cima, o Real não vai se incomodar com isso, para buscar um contra-ataque em velocidade. E também, no Bernabéu possa ser que o Real tenda a ter mais o domínio das ações, mas é um Leipzig capaz de surpreender. Ainda acho que o Real vai se classificar, porém, é naquilo, não é um favoritismo que eu já garanto a classificação. Acho viável que o Napoli, que o Leipzig perdeu, possa dificultar bastante a vida do Real. Colocaria como 70-30, assim como o Arsenal e Porto, e o Real classificado. A volta do Vinícius Júnior pode ser bem importante para esse jogo, tá? Por mais que o Rodrigo vá dar uma dor de cabeça para o Ancelotti jogando muito na ponta esquerda. O Rodrigo, quando o Vini voltar, fatalmente o Rodrigo vai ter que voltar para a direita. Esse encaixe das peças com o Bellingham, com o Vinícius, pode ser complicado, mas é uma dor de cabeça boa no final para o Ancelotti. Agora nos falta um último jogo dos possíveis surpresas, PSV e Borussia Dortmund. Cara, o Dortmund é favorito, mas aqui eu colocaria um 65-35. O PSV é um dos únicos times invictos na Liga Nacional. Até então na Eredivisie, o PSV não perdeu nenhum jogo. Muito competente, ofensivamente rápido, Saibari, o próprio Johan Bakayoko, ponta direita, bom de bola, rápido, drible curto. O De Jong como esse cara finalizador 9 na área, um time que tem poderio ofensivo para criar e para causar danos. Foi assim no seu grupo, onde se classificou junto ao Atlético de Madrid? Não, foi no grupo do Arsenal, segundo colocado junto ao Arsenal. E o Borussia Dortmund, por mais que tenha sido líder do grupo da morte, o que me surpreendeu basicamente a todo mundo, eu colocaria o Dortmund para a quarta força, é um time que mostrou que tem qualidade, que é competitivo, mas é instável. Não dá para confiar 100% no Dortmund. E eu não confio no trabalho do Edin Terzic. Acho ele um treinador mediano, comum no máximo. E o PSV, por essa questão da surpresa, um time que sabe jogar futebol, que tem um ataque que sabe fazer gols. O Dortmund é frágil defensivamente. Acho que dos duelos possíveis de surpresa, o PSV é o que ganha o meu principal ponto. Atenção a PSV e atenção à Sociedad. São os dois times que não são os favoritos, mas que podem se classificar, na minha visão, os mais prováveis. Acho que o PSV pode surpreender o Dortmund sim. Não consigo apostar contra, ficaria nos 55-45, né? Nem 60, viu? O Dortmund tem chances consideráveis de não se classificar. Aí a gente tem que falar agora dos favoritos claros. Para mim já tem dois times que estão classificados, né? Os que deram mais sorte, City e Bayern. O City enfrenta o Copenhague, que por mais equilibrado que seja, muito elogiado inclusive por mim, campanha histórica do Copenhague na fase de grupos, quarta força, melhor que Galatasaray no confronto direto e melhor que o United também no confronto direto. Por mais que tenha feito uma campanha muito relevante, é o City, não tem como. Parabéns Copenhague, foram muito bem, mas deram azar. Não dá para passar do City. O City já se classificou, o City vai ter volta de Haaland, o City vai ter volta de De Bruyne, o City é muito mais time, é mais organizado taticamente. O Copenhague é um time muito equilibrado e muito bem montado, mas que conseguiu se sobressair contra bagunças. O defensivamente frágil Galatasaray e o catado de jogadores que foi o United em determinado momento. O City não é isso. O City é um time sólido, de um projeto longo, o atual campeão europeu. O City vai passar o trator no Copenhague, não tem como. O City está classificado, é 99,1 em porcentagem. E no meu palpite também é o City, obviamente. E o Bayern, tanta sorte quanto, enfrentando a Lazio. Immobile, artilheiro histórico da Lazio, tudo mais. É um time que tenta ser sólido defensivamente com o Maurício Sarri. Teve dificuldades para se classificar, inclusive, no grupo. E deu azar. Pegou o Bayern. É um Bayern extremamente competente? Não. Apresentando seu melhor futebol? Também não. O Tuchel é contestado? É. Foi 100%? Não foi. Jogou seu melhor futebol? Distante disso. Mas tem muito mais poderio. Tem muito mais talento envolvido. É o próprio Harry Kane fazendo uma temporada, ainda que não bagunçado, Bayern, e inconstante, razoavelmente constante, brigando ali para chegar no Bayer Leverkusen, que é melhor que o Bayern na temporada. Ainda assim o Harry Kane é artilheiro da Bundesliga, tá quebrando recorde. Tem Coman, tem Sané, tem Gnabry, tem Miller,
tem Kimmich, tem Neuer voltando, voando. É um time muito mais forte e é um time que, mesmo contestado, é muito mais competente que a Lazio. A Lazio não é nenhum time 100%, não é nenhum time vislumbrante, não é um Napoli da temporada passada. A Lazio é um time ok, que fez uma bela campanha de fase de grupos, que se classificou com méritos, mas que não vai tirar o Bayern Munique. O Bayern Munique está classificado, não tenho o que dizer. É meu palpite, é também 95,5 pelo mau momento do Bayern. É o máximo que a Lazio pode chegar, aos 5% de chance de classificação. Dito isso, os palpites são dados, na minha visão, se classificam PSG, Arsenal, deixa eu ver a lista, City, Bayern, Real Madrid, PSG, Bayern, já falei, Borussia ou PSV é um palpite mais complicado para mim. Vou deixar esse em branco, no muro, 50-50. Atlético de Madrid, Arsenal e o Barcelona. Comentem o que vocês acham que vocês vão se classificar. Muito obrigado a você que assistiu.